Esse vídeo mostra como funciona o sistema de punição para crimes praticados no Brasil. Esse rapaz de camisa listrada, no canto superior esquerdo do vídeo, foi preso com uma submetralhadora feita em impressora 3D, um revólver e uma pistola .40. Além disso, tem passagens pelo sistema prisional com condenações por tráfico de drogas e roubo. Mesmo assim, foi solto na audiência de custódia. Veja como foi realizada essa audiência e depois não esquece de deixar um comentário e, claro, compartilhar o vídeo. Sim, senhor. Seu Gérgio, o senhor está acompanhado do doutor José Walker. Ele é seu advogado, o senhor confirma isso? Sim, senhor. Ok. Já tinha sido preso antes? Sim. Já tinha participado de audiência de custódia? Nunca. Primeira vez. Ele lhe orientou sobre o que era essa audiência? Sim. Bom, então, a primeira coisa que eu quero saber do senhor é se quem lhe prendeu, se alguém lhe agrediu, se você foi torturado. Não, foi super tranquilo. Não houve nenhum tipo de agressão, não? Não, foi super tranquilo. Depois que você foi preso, você recebeu água, comida na prisão? Sim. Bom, então vou fazer outras perguntas agora sobre a prisão. O senhor tem direito de ficar em silêncio, né? Não é obrigado a responder as perguntas. Aqui consta que o senhor teria sido preso numa suposta situação de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, acessório ou munição. E talvez também, não sei por que aqui postou os dois, mas do artigo 12 da mesma lei, que seria a posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Então, não sei se foram encontradas duas armas com o senhor. Se o senhor quiser falar sobre o assunto, o senhor pode falar. Não, as armas foram encontradas na minha casa. Nenhuma foi pega comigo. Até porque eu estava na rua, né? E eu vi a polícia na minha casa, minha esposa estava em casa e eu fui para minha casa, né? Assumi que era meu, né? As armas eram suas? Sim, as armas eram minhas. Quais eram as armas? Como assim? Quais eram as armas? Era uma 40 e uma outra maiorzinha assim, um revólver. A outra maiorzinha era o quê? Era uma CTT. Era tipo uma metralhadora. É uma submetralhadora? É, artesanal. Artesanal. Sim. E mais um revólver? Sim. 380. Tudo então eram 3 armas. Sim. E munição? O que é que tinha lá? Munição tinha de 40, de 9. E o senhor em nenhum momento negou que essas armas pertenciam ao senhor? Sim. Agora elas não eram registradas nem Não. Tá certo. Doutor Emanuel. Jair, boa tarde. O senhor já foi condenado por algum outro crime? Que crime foi esse? Já fui condenado já por um assalto já, mas já paguei, graças a Deus, não devo mais. Entendeu? Graças a Deus, não consta mais nada. Eu já paguei, já foi de 2014 esse processo já. Aí o senhor terminou de cumprir a pena quando? Terminei a pena no ano passado. E me diga outra coisa, o senhor só foi condenado por esse crime, por esse assalto, ou teve mais algum outro crime? Não, foi unificado o assalto e um tráfico que eu tinha antigamente, aí juntou uma coisa com a outra, unificou as penas e eu respondi os dois, entendeu? O senhor Jerry tem uma execução de pena contra ele por crime doloso contra a vida, já transitado, desculpe, doloso, não é contra a vida, por crime doloso já transitado em julgado, né? E conforme ele relatou, apenas finalizou o cumprimento no ano passado. Então, por esse motivo, né, baseado tanto no artigo 313 da existência de uma condenação passada por crime doloso, que volta a cometer um outro crime, quanto também pelo próprio crime que ele cometeu, cuja arma de 9 milímetros é de uso restrito, segundo o artigo 16 da Lei de Armas, tem pena superior a 6, tem pena superior a 4 anos, né, de 3 a 6, requerendo, portanto, com base tanto no artigo 313, 1 e 2, e para garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva do seu Jair da Silva Barbosa. Esse crime do Ministério Público, senhor. Doutor José Walker. A defesa vem se manifestar, a defesa de Jair da Silva, requerendo a liberdade provisória dele, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, né, com fatos e fundamentos seguintes, né, o requerente ele não foi preso em porte de nenhuma dessas armas, né, portanto já ficou claro que foi pego na sua residência, então no caso se trata de uma prisão por posse, né, dessas armas, e a manutenção dessa prisão dele se torna desnecessária, porque o acusado possui residência fixa, ocupação lícita, o acusado trabalha, né, carteira assinada, e podendo requerer, então, as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, para que ele possa responder esse processo em liberdade. Nós temos aqui, em relação a esse fato, né, uma prisão que foi validamente efetuada,
haja vista que houve algum tipo de comunicado para a polícia, que compareceu ao local, supostamente para atender uma situação de violência doméstica contra a mulher, mas que lá teve acesso à residência concedido, né, houve um acesso, digamos assim, autorizado por um legítimo morador. As armas foram encontradas, né, o senhor Jerry, aqui nessa audiência, confirmou que não estava em casa, mas que depois assumiu a propriedade dessas armas, né, que eram 3 tipos de arma, uma de fabricação caseira e outras 2 armas, né, e que o fato de ter essas armas caracterizariam não só o crime do artigo 12, mas também o crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E a pena do crime do Estatuto 16 do Desarmamento é uma pena, inclusive, mais alta, 3 a 6 anos de reclusão. Mas, em suma, né, nós temos prova da materialidade e indício de autoria, o que justificam a prisão em flagrante que foi efetuada, e também se observa que todas as formalidades legais e constitucionais foram obedecidas. Então, declaro válida a prisão que foi feita. Em relação à prisão preventiva, dessa vez eu vou discordar do doutor Emanuel, porque, embora eu veja que realmente ele tem essas execuções, né, mas consta como se ele já tivesse terminado de cumprir a pena. Não que não pudesse ser decretada a prisão preventiva, já visto que ele estaria supostamente agora cometendo um novo crime doloso, e ele foi, como o doutor Emanuel colocou, ele já foi condenado, né, criminalmente, sentença estava julgada, cumpriu pena, e haveria requisito para preventiva, segundo o artigo 313, segundo o artigo 313.1 e também pelo artigo 313.2. O que eu não consigo enxergar, né, pelo menos nesse momento, é o fundamento para a prisão preventiva. As armas, ele não estava portando, como foi bem colocado pelo seu defensor, ele não estava com essas armas em via pública, essas armas foram compradas na casa dele, e eu não consigo, nesse momento, enxergar nem prejuízo à ordem pública, nem à conveniência da instituição criminal, ou para a aplicação da lei penal, de modo que eu entendo que a prisão, nesse caso, não se mostra necessária, pelo menos eu não vejo elementos para tanto. Em seu lugar, eu vou fixar aqui algumas medidas cautelares diversas da prisão, eu acho que vão ser suficientes em troca da prisão. Que condições são essas que eu vou fixar? Então, comparecimento periódico em juízo para formar justificatividades. Esse comparecimento vai ser aqui, quanto o processo não houver oferecimento de denúncia, que provavelmente vai ter. Aqui é o juiz das garantias e depois é o juiz que for responsável pela instrução processual. Proibição de se ausentar da comarca, né, onde reside, sem autorização judicial. Recolhimento domiciliar no período noturno, diariamente, dias úteis, e durante o dia de folga por inteiro. Né? Nos dias úteis, o senhor vai estar em casa antes das 6 da noite e não vai sair antes das 6 horas do dia seguinte. Sábado, domingo e feriado, o senhor não sai de casa. Porque eu trabalho, eu saio de 5h30 da manhã. Vai sair de 6 ou depois, o senhor vai poder mais sair de 5h30. E monitoração eletrônica. Então, eu vou colocar, inclusive, como condição, como normalmente eu faço aqui, a liberdade só a partir do momento que for instalado o equipamento de monitoração eletrônica. Então, com essas medidas cautelares diversas da prisão, eu concedo a liberdade provisória ao custodiado, reiterando, né, que a liberdade só deve ser cumprida quando for instalado o equipamento de monitoração eletrônica e assim eu declaro encerrada a presente audiência. É isso aí. Agora fica a dúvida, né? O que um homem que já foi preso por roubo e também por tráfico de drogas queria com um revólver, uma pistola e uma submetralhadora em casa? Bom, de qualquer forma, ele vai continuar solto apenas com monitoramento eletrônico.